Oi, gente, tudo bem? Já estamos em 2024 e eu desejo um feliz ano novo para todo mundo. Nessa edição, você confere a primeira parte da retrospectiva do Fazendo Arte com os melhores momentos de 2023. Para começar, veja trecho de uma entrevista em que o deputado estadual Pedro Kemp fala a respeito do seu livro Jesus Subversivo, Reflexões para uma Espiritualidade Engajada, publicado em 2020 pela Autografia Editora. O que eu procurei fazer quando eu escrevi esse livro? Uma pesquisa para tentar conhecer mais de perto o Jesus histórico, aquele personagem da história que viveu na Palestina, e conhecer melhor assim, qual foi o seu posicionamento enquanto pessoa que nasceu numa terra dominada pelo Império Romano, à época, e conhecer qual foi a sua posição também frente à religião judaica. E aí a gente vai descobrindo que Jesus, ele era de fato um revolucionário. E aí Jesus deixa bem claro qual que é a visão para ele de autoridade ou de poder. Para ele é exercer um serviço, colocar-se a serviço da sociedade. Então eu que estou na política, eu devo aprender isso de Jesus Cristo. Ele fala que quem quer ser grande ou quem quer estar no poder tem que se colocar a serviço dos outros. Então Jesus ele foi um subversivo neste sentido. Ele não concordou com a dominação, com a exploração, não concordou com o poder opressor, mas ele propôs um outro tipo de sociedade. A sociedade do amor, da fraternidade, do perdão e da justiça. Nós podemos dizer que a mensagem de Jesus é justiça e amor. Esse livro está no site da editora, a Autografia. A pessoa pode entrar lá e encomendar e receber em casa, Ou então, eu ainda tenho alguns volumes comigo disponíveis. As pessoas podem entrar em contato comigo também, que eu mando pelo correio, A gente dá um jeito de fazer chegar até a casa de vocês, Para mim é uma grande alegria poder fazer com que as pessoas tenham conhecimento, das reflexões desse livro. O MIS, Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul, é um local muito importante para a cultura audiovisual regional. Vale a pena dar um pulo lá para conhecer o acervo e ficar antenado na página do museu para participar de eventos como mostras de exibição. Confira a matéria a respeito desse importante local. Criado para preservar os registros que integram a memória visual e sonora de Mato Grosso do Sul, o MIS, Museu da Imagem e do Som, é responsável pela guarda, catalogação, manutenção, intercâmbio e recuperação dessas produções. Atualmente, seu acervo possui 180 mil itens entre filmes, vídeos, cartazes, discos de vinil, registros sonoros e objetos como vitrolas, rádios e projetores de filme. A missão do Museu da Imagem e do Som é ajudar a guardar a memória coletiva do povo de Mato Grosso do Sul, Seja no registro da música, da fotografia e do audiovisual também, Cinema, fotojornalismo, documentários, entre outros. A gente recebe muita doação de TV velha, de rádios antigos, só que assim, para o nosso acervo, a gente tem pensado numa linha mais voltada para esses registros digitais, Porque a gente já tem bastante objetos, Então a gente está fazendo uma seleção bastante criteriosa daquilo que a gente recebe, ou nega. Porque muitas vezes a pessoa tem um apego afetivo a um determinado objeto de família e ela não quer se desfazer e gostaria de doar para o museu, Mas às vezes, assim, para Mato Grosso do Sul, para a sociedade sul-mato-grossense, não é
interessante da gente aceitar, porque a partir do momento que a gente aceita uma peça no acervo, a gente precisa zelar pela conservação dela, né, fazer todo um trabalho de catalogação sobre aquele determinado objeto, e nem todos os objetos, né, de repente são relevantes a esse ponto da gente guardar aqui e ter esse esforço para conservar ele, né? O uso de luvas e máscaras é muito importante para garantir a vida útil do acervo e evitar a proliferação de fungos entre os objetos. A questão da conservação, ela exige que a gente tenha o menor número possível de patógenos, né? Então, a própria respiração e a nossa mão, né? Por mais que a gente lave a mão, a gordura da mão, ela acaba, como a gente precisa estar o tempo todo movendo os objetos, isso acaba atraindo fungos, né? Aí a gente deixa uma gordurinha, às vezes sai um pinguinho de saliva. A própria respiração, né, faz com que esses patógenos entrem em contato com o material. Então a gente faz toda uma limpeza neles, mas para a gente evitar que os fungos se proliferem, a gente usa, né, uma proteção para poder garantir essa vida útil, né? A gente tem um acervo dos artefatos fonográficos e também a parte de imagens, né? Fotografia, arquivos de áudio, o próprio vinil, materiais como as fitas VHS, o vinil, os aparelhos de transmissão, a gente tem algumas coisas interessantes aqui também. Desde a sua criação, o MIS desenvolve ações para contribuir com a formação e a difusão de conhecimento no Estado e, por isso, oferece à comunidade uma programação diversificada que compreende palestras, oficinas, cursos, seminários, mostras de cinema e exposições. A gente tem as mostras de cinema, atualmente a gente está recebendo 2 cineclubes, né? Um deles é o Cineclube Audiovisual, que é composto por ex-alunos do curso de audiovisual da Universidade Federal, e a gente também está com ciclo de cinema brasileiro contemporâneo, que é também uma parceria com o curso de audiovisual da Universidade Federal, né? A gente consegue trazer obras atuais que estão sendo produzidas, né, e que o circuito comercial, de repente, não tem interesse de exibir. Então, a gente consegue exibir aqui no Museu da Imagem e do Som. E, além disso, a gente mantém um olhar sobre as políticas públicas, os fundos de investimento, né? Além das mostras de cinema, a gente tem os cursos, né? Atualmente, a gente está oferecendo um curso de fotografia aqui no Museu da Imagem e do Som, e a gente recebe também em parcerias, né, outros cursos e oficinas livres, né, de cinema, de roteiro e outras coisas relacionadas à criação, né. Gosto de pensar e falar do MIS como um aparelho cultural, né, voltado para a imagem e som, né. Como a gente tem essa sala de cinema, é bem interessante receber essas produções, né, de cinema. Geralmente, os realizadores nos procuram quando, né, querem fazer, de repente, uma estreia, uma pré-estreia, e também para as reuniões de classe, né. A gente tem muita demanda, por conta dessa estrutura de sala de cinema, para cineclubes, né. Só que ao mesmo tempo que a gente busca dosar, né? Porque a gente é o museu da imagem e do som, não é só do cinema, né? Aí sobre a música e a fotografia também. E aí a gente pretende também trazer essas linguagens aqui para dentro do museu, né? É fundamental que essa instituição preserve esses materiais, tanto do passado, quanto, eu diria, do presente ou de um passado recente. Porque, contrariamente ao que se pensa, na era do digital, perde-se muito, né? A gente tem a falsa impressão de que está tudo salvaguardado na nuvem ou em um HD ou num computador, e quando menos espera percebe que já não resta nenhum vestígio de uma atividade, de um filme, de um evento. Então é por isso que o Museu da Imagem e do Som tem sim papel fundamental como uma instituição sul-matogrossense. Então a gente visa suprir uma lacuna, né? E proporcionar aos nossos alunos e também à comunidade em geral
a experiência de assistir coletivamente a filmes que nós julgamos, né, ou que a crítica especializada e os festivais julgam como mais originais, mais pertinentes, né, em suas composições cinematográficas, mas também em suas temáticas. E essas sessões ocorrem geralmente às quartas-feiras, algumas vezes por semestre. Se vocês tiverem interesse em participar, vocês podem buscar maiores informações no site do curso de audiovisual da UFMS ou bem no site da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Convido a todos a participar desse projeto. Enquanto um coletivo criado dentro da faculdade, a gente da Boca Filmes tem como objetivo fomentar a cultura cinematográfica aqui na região de Mato Grosso do Sul. E, além disso, promover um conhecimento maior por parte da sociedade sobre o que a gente faz no curso de audiovisual, o que a gente estuda e por que isso é importante para o nosso contexto sociocultural. Também criamos filmes, né? A gente faz curtas-metragens e depois inscreve eles em festivais ao longo do mundo todo, para que assim a gente consiga contemplar, ou pelo menos buscar, a contemplação de obras sul-matogrossenses em diversos lugares. A Boca Filmes e o MI já tem uma parceria que permeia 2 eventos. O primeiro deles foi uma mostra de cinema, de animação, do diretor brasileiro Marcos Magalhães, que teve um debate depois da sessão. A gente exibiu 2 filmes e foi muito legal, muita gente apareceu. E hoje em dia a gente está fazendo o Cineclube de Faroeste, que ao longo das terças-feiras, né, quinzenalmente às terças, a gente exibe filmes desse gênero que foi tão importante para a história do cinema e que é tão popular entre a gente nos dias de hoje. A gente busca que essa parceria continue e que a gente consiga lá no MIS mostrar filmes de diversos outros gêneros e recortes. O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul está localizado na Fundação de Cultura do Estado, em Campo Grande, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Para assistir aos filmes no MIS, é necessário fazer agendamento pelo telefone 67 3316 9178 ou através do e-mail mis@fcms.ms.gov.br. Entre os dias 5 e 9 de julho do ano passado, foi realizada a 7ª FLIB, Feira Literária de Bonito, que teve como eixo principal a relação entre literatura e a natureza. A Maria Adélia Menegaso, curadora do evento, falou um pouquinho sobre ele na edição de setembro do Fazendo Arte. Dá uma olhada. A 7ª edição da Feira Literária de Bonito foi encerrada com sucesso esperado, né? Sucesso de público e de atividades também. Nós tivemos oficinas, cursos, mesas redondas, mesas de discussão, debates, palestras, e tudo isso pensando na formação do leitor para a literatura. Se você forma o leitor para a literatura, você forma também o leitor para a leitura do mundo. Isso é muito importante, e esse é um dos objetivos fundamentais da Feira Literária de Bonito, ao lado também da facilitação do acesso ao livro, né, da democratização do livro e da atividade de leitura literária. Então, eu acho que todos esses fatores contribuem sobremaneira para que a feira seja, a cada ano, a cada edição, um sucesso garantido. Nós também tivemos a presença de um grande número de autores sul-matogrossenses, né? Praticamente dobrou essa presença. Nós tivemos também autores convidados de outros estados, porque acho importante haver essa troca, né, de visão acerca da literatura. Tivemos oficinas de quadrinho, apresentação de teatro de mamulengo, de teatro infantil, de projeção de documentários, e todos eles voltados para o tema da feira. Né? Esse tema é muito relevante, literatura e natureza, uma história para contar, que foi também o tema proposto para o concurso de redação nas escolas de Bonito e que resultou na publicação daquilo que nós vamos passar a fazer todos os anos com o nome de Cadernos da FLIB. Por que esse tema? Bonito tem uma relevância enorme na questão ambiental, né, para o Brasil e para o mundo. Então, eu acho que a literatura ela não pode ficar isolada dessa importância, né? E ela precisa discutir, trazer a discussão e trazer essa discussão na formação do leitor desde o início. Agora tem intervalo, daqui a pouco eu tô de volta.
Totalmente moderna e marcada pela diversidade de programas, a TV Assembleia existe há mais de 20 anos e tem se consolidado como um instrumento importante para a divulgação das atividades realizadas aqui na Casa de Leis. Agora a TV e a Rádio Assembleia celebram a conquista do sinal aberto em caráter experimental. Para assistir a TV, basta colocar no canal 7.2 e na rádio FM 105.5. A gente se vê lá! A primeira parte da retrospectiva do Fazendo Arte, com os melhores momentos de 2023, está de volta e agora você acompanha a matéria sobre os livros digitais produzidos pela Lemes, por meio da Secretaria de Comunicação Institucional, exibida na edição de agosto. Os e-books da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul são produzidos pela equipe da Gerência de Site e Mídias Sociais aqui nessa redação. As publicações integram a coleção Cidadania é o Bicho e abordam questões relacionadas aos direitos humanos numa linguagem para crianças. Os livros digitais da Assembleia Legislativa veio de iniciativa dos próprios funcionários, então isso é de extrema importância de ver a ligação da Casa da Assembleia com a população numa linguagem que dá para as crianças compreenderem, os idosos compreenderem, de uma forma geral. Todo mundo consegue entender, sem precisar, por enquanto, estar adquirindo, sem estar comprando. Então, de forma digital, nós estamos entregando esse material para a população para que a gente combata o racismo, a gente combata a violência contra os idosos, contra as mulheres, violência sexual infantil. E o bacana é que a Assembleia Legislativa está disponibilizando todo esse conteúdo digital no site da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Então, assim, todos têm acesso e vai lá conferir. Está muito legal, está muito dinâmico e com uma linguagem que todos nós vamos conseguir entender e trazer isso para o nosso dia a dia para melhorar a vida das pessoas. O Iguana Calada é uma história de superação, né, que surgiu da ideia da gente falar um pouquinho também sobre a lei da campanha O Agosto Lilás e Maria da Penha Vai à Escola, que é uma lei da Assembleia Legislativa de 2016. E a Iguana, ela sofria muito com o marido, o lobo, o Guará, que a amedrontava, então ela procurava ficar sempre escondida no meio das folhagens, no período de cheia no Pantanal, ela se escondia, né? E era o lugar onde ela se sentia protegida. Até que ela começou a desabafar, os amigos, o bicho do pé e o carrapato perceberam que ela sofria esse tipo de violência emocional e ela começou a desabafar com eles sobre a violência que ela sofria e eles perceberam também. E começaram a dar um apoio para ela, começaram a dar um suporte para ela, que é a rede de proteção, que a gente também pode ser a rede de proteção de alguém muito próximo, de um amigo. E os amigos começaram a encorajar para que ela procurasse ajuda, então ela denunciou, passou por um júri popular e eles foram testemunhas, né, dela, os amigos dela, e ela pôde então, enfim, depois dele sofrer as sanções devidas, ela pôde então, enfim, viver livremente pelo Pantanal e percorrer o Pantanal. É uma história, né, com os animais do Pantanal, os personagens, de forma lúdica, tentar trazer um pouco essa questão dos direitos das mulheres, em especial nessa temática, quanto à violência das mulheres, já que o livro também fala um pouquinho sobre o compilado, né, das leis. Nós temos o acesso ali do compilado das leis em relação aos direitos das mulheres. É uma função também da Casa de Leis, acaba cumprindo aqui com esse papel, chegar mais próximo da sociedade, né, estando disponível aí no nosso portal todos os livros. Já o livro Corria no Pantanal, uma Ema, um conto sobre as diferenças, escrito pela jornalista Cristiane Mesquita, aborda com leveza poética a questão do transtorno do espectro autista, por meio da história de uma ema contada por sua prima coruja. No enredo, os bichos do Pantanal ficam sabendo que a ema usa as asas para se equilibrar, porém não voa. Outra singularidade é que quem choca os ovos e cuida dos filhotes é o macho.
A gente acabou publicando dia 20 de abril, com as ilustrações da maravilhosa Luciana Kawasaki, que coloca os bichos do Pantanal na história. A gente faz uma história, então, baseada nos bichinhos do Pantanal. No caso, sim, na minha, eu utilizei alguns que já tinham sido dos livros anteriores e outros novos, para poder construir essa narrativa mais poética e leve e levar esse assunto à sociedade, a toda a sociedade, né? É um conteúdo que ele pode virar conteúdo transversal de escolas, se as escolas assim se interessarem, né? Além de divulgar, claro, as leis que nascem aqui, né? Como essa mesmo, que é sobre o Abril Azul, sobre a conscientização do autismo, né? Que é muito importante para a sociedade, muito importante principalmente para quem tem filho autista, para quem tem alguém na família autista, para que seja realmente acolhido. Cada publicação dessas que a gente tem nessa coleção Cidadania, um bicho, ela leva exatamente a reflexão sobre um tema, né? E que realmente faz a pessoa que lê, que chegar a encontrar o material, refletir sobre aquilo e tentar mudar a sua realidade por meio daquilo, que é, na verdade, também uma das metas da Assembleia Legislativa, tentar mudar a realidade do cidadão sul-mato-grossense. A mais recente publicação, Memórias de um IP Amarelo, a história de uma amizade nutrida pela preservação ambiental, narra a saga de um beija-flor e um ipê na luta contra o fogo no Pantanal. Esse livro foi o resultado de um encontro criativo em que eu e a Gláucia escrevemos praticamente a mesma história. Eu fiz a história de um beija-flor mostrando a importância do trabalho em equipe e ela fez sobre um resistente e resiliente ipê amarelo frente ao fogo. Então, unindo as histórias, a gente mostrou a importância da preservação ambiental, do trabalho em conjunto de todos que enfrentaram o fogo e também a importância da sustentabilidade como um todo, porque a gente mostra que uma pequena faísca prejudicou um bioma daquele tamanho, né? E o fogo prejudicou também as cheias dos anos seguintes no Pantanal, né? Então a gente quer mostrar a importância da preservação para um bioma tão rico quanto esse. E ao final de cada livro a gente sempre sugere uma atividade infantil. Dessa vez foi o beija-flor pintando as flores dos ipês. A primeira publicação digital da Lemes foi Capivarinhas Não São Sozinhas, uma história de amizade, que percorreu muitos quilômetros e foi transformada em teatro no município de Vera, em Mato Grosso. Quando a mamãe fazia carinho, ela sentia alegria, mas quando o tio jacaré encostava, dava vergonha, que agonia. Mas as capivarinhas tiveram uma ideia. Lembraram que a mamãe sempre não cansava de dizer: se um dia essas coisas estranhas acontecer, conte para alguém que vai ajudar. Esse e-book trata sobre o enfrentamento da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes, que marca a campanha Maio Laranja. A coleção Cidadania ou Bicho ainda conta com os livros Uma Festa para a Vida, Animais do Pantanal e os Direitos dos Idosos, A Descoberta da Oncinha de Laço Apertado, uma história sobre ser o que quer ser, alusivo ao Dia da Mulher, e Preta, Rainha Nascida do Céu e da Terra, uma história sobre a beleza da diversidade, sobre a luta contra o racismo. Os e-books podem ser baixados gratuitamente no site da Lemes. Na edição do dia 12 de junho de 2023 do Diário Oficial do Estado, foi publicada a lei que torna 18 de abril o Dia Estadual do Artista Visual, de autoria da deputada Mara Caseiro. Veja VT a respeito dela. A Lei 6.070, de 7 de junho de 2023, torna 18 de abril o Dia Estadual do Artista Visual em Mato Grosso do Sul. A legislação também presta homenagem aos artistas Isulina Gomes Xavier e Isaac de Oliveira,
já falecidos. Eu acho muito importante a gente valorizar os talentos, né, os nossos artistas extremamente talentosos que nós temos no estado de Mato Grosso do Sul. E nós escolhemos o dia 18 de abril exatamente porque foi o dia que nasceu Isolina Xavier, né, essa grande artista que eu tive a oportunidade e a grata satisfação de conhecer, uma artista de Corumbá. E eu me lembro que quando eu fui lá conhecer o Cristo do Pantanal, Cristo Rei Pantanal, eu subindo, né, o morro, tem a Via Cruz, as passagens de Jesus durante a crucificação de Jesus. E eu fiquei impressionada do trabalho, das esculturas maravilhosas, e ainda perguntei, meu Deus, quem que fez essas, né? Quem que fez essa obra de arte? Aí me falaram que era a Isolina, que era de Corumbá e que estava viva, né? E eu tive a oportunidade, então, de conhecer e eu fiquei impressionada com a casa da Isolina. Praticamente tudo que ela via na frente, ela transformava em arte. As esculturas, inclusive em cimento, né? Mas também em madeira, enfim. Era uma grande artista, hoje ela já não está mais no nosso meio, infelizmente, né? Ela nasceu em 18 de abril de 1925 em Simões, que é o estado do Piauí. E ela chegou no estado de Mato Grosso do Sul, lá em Corumbá, em 1944. E foi uma grande artista para todos nós. Assim como o nosso grande artista visual, Isaac de Oliveira. Isaac Oliveira, que retratou as belezas, né, do Mato Grosso do Sul, nos seus lindos quadros, né, lindas obras dos ipês, né, os ipês amarelos, principalmente, que foi o que ele retratou, além, é claro, dos peixes, das araras, né, que ele também pôde colocar aí nessas grandes obras dele. Então, assim, por isso é que nós, então, criamos esse dia para homenagear a todos os nossos artistas do estado do Mato Grosso do Sul, colocando o seu imaginário, todo o seu talento, refletindo realmente em obras que realmente nos engrandece e que nos dá muito orgulho, né, ter esses talentos no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Não podemos deixar de homenagear e de valorizar esses artistas. Além da possibilidade de trabalhos no mercado artístico, o artista visual pode trabalhar com fotografias, ilustrações e desenhos em produção de críticas ou direção artística, entre outras áreas. As artes plásticas tradicionais remontam ao mundo antigo, aonde estava embasada principalmente na pintura e na escultura. Com o advento das outras tecnologias, principalmente final do século XIX, século XX e século XXI, como cinema, rádio, televisão, vídeo e tecnologias digitais, elas foram incorporadas nas formas de se expressar dos artistas. E então, a denominação artes visuais ficou mais adequada para essas novas expressões das artes. O mundo das artes visuais possibilita a inserção dos seus profissionais em várias áreas do mercado de trabalho. Ele, em geral, é um profissional liberal, expressa-se geralmente através de uma única forma de expressar, mas não é uma condição única, e ele também pode ser incorporado em várias áreas, como na televisão, no cinema, nas plataformas digitais, enfim, ele tem várias formas hoje de se expressar através da animação gráfica, por exemplo, né? Então a oportunidade é bem maior. E para o licenciado, que é formado para ser um professor, tem as escolas onde ele pode desenvolver-se profissionalmente. A arte é parte fundamental do tecido social, né? Os artistas da terra sendo reconhecidos, isso lhes dá um potencial maior, tanto de produção como de representação da realidade. A gente fica muito feliz que esse dia tenha sido instituído. Nós do Colegiado de Artes Visuais temos que reconhecer que houveram muitos avanços nos últimos anos. A construção do Museu de Arte Contemporânea,
a abertura para a arte de rua, nos edifícios, nos muros das cidades, mas principalmente no interior, ainda nós somos muito carentes de espaços para as artes visuais. Mesmo aqui na cidade, a gente tem poucos e restritos espaços. A gente espera que a gente possa, enquanto sociedade, construir novos espaços para que a população sul-mato-grossense possa apreciar a produção dos artistas visuais do nosso estado. Isso é um reconhecimento perante a sociedade e também dentro da nossa própria classe cultural. Então, achamos muito importante e é uma valorização da nossa classe. O artista visual, dentro do seu ateliê, é um trabalho um pouco solitário e silencioso, né? Por isso a importância da confraria sócio-artista, né? A gente tem encontros culturais mensais, inclusive nas nossas reuniões, a gente troca informações de técnicas, sobre exposições, sobre editais, que é muito importante. Então essa união para nós é de grande valorização. Mesmo porque no Mato Grosso do Sul existem grandes artistas e alguns deles fazem parte da confraria. Então a importância, né, da gente ter essa união, o nosso trabalho individual, mas a união dentro da confraria. A Lei do Dia Estadual do Artista Visual em Mato Grosso do Sul tem como coautor o deputado João César Mato Grosso. Bacana essa lei, né, pessoal? Valorizar esses artistas que tanto fazem pelo nosso estado é muito importante. O Fazendo Arte vai para o intervalo e já retorna. Fica aí. A TV e Rádio Aleme são importantes veículos de comunicação institucional, pois aproximam os 24 deputados estaduais da população sul-mato-grossense, além de oferecer ao público conteúdos de qualidade e também de interesse social que tratam de diversas temáticas. Sintonize a Rádio Alemes na frequência 105.5 e a TV Alemes no canal 7.2. Agora estamos em canal aberto. De volta ao último bloco da retrospectiva do Fazendo Arte 2023, o programa mostra agora uma materinha que eu fiz a respeito do Museu José Antônio Pereira, que preserva em todos os cantos a memória do fundador da cidade. O Museu José Antônio Pereira foi criado em homenagem ao fundador de Campo Grande e possui arquitetura rural do século XIX. Na década de 60, essa área foi doada à Prefeitura de Campo Grande, responsável pelo local até hoje. Antes, aqui funcionava a Fazenda Bálsamo, que era o local onde vivia a família de José Antônio Pereira. O Museu José Antônio Pereira, por ser a casa mais antiga da nossa cidade de Campo Grande, tem muitas curiosidades, né? Então, uma delas que eu posso falar, por exemplo, que os visitantes, quando chegam aqui no museu, observam a estátua e identificam como se fosse o José Antônio Pereira, o nosso fundador. Mas, quando eu os abordo, faço esse acompanhamento, né, de mediação, então aí eu explico para eles que, na verdade, quem morou aqui não foi o José Antônio Pereira, mas sim o filho dele, o Antônio Luiz, porque o José Antônio Pereira morou onde é o nosso Horto Florestal hoje em dia, né? Então a única casa que sobrou para contar um pouco da história dos pioneiros da nossa cidade, né, um pouquinho da família Pereira, né, é o nosso museu. Esses visitantes, ao chegarem aqui, né, se emocionam, porque, querendo ou não, remete, né, ao passado, relembra as histórias de suas famílias, as histórias dos avós, né? Principalmente quando entram na cozinha, se deparam lá com o torrador de café, né, os grãos de café. Aí, em seguida, observam lá a mariquinha, que é um suporte onde era colocado o coador de café.
E por falar em café, nós até colocamos uma garrafa térmica ao lado do bule, né, que era usado na época. Por quê? Para despertar uma curiosidade nas crianças. Nós adultos sabemos que usava-se muito o bule na época. Então, com essa nossa evolução de tempo, né, então colocamos essa garrafa para eles fazerem um paralelo, né, do antes e do agora. O maquinário tear, esse modelo que nós temos aqui na casa, ele pertenceu ao século XIV e XV. Então ele é até mais antigo que o nosso próprio José Antônio Pereira, né? Esse maquinário tear, ele é muito especial, por quê? Ele era o responsável para o preparo, né, de tapetes como o bacheiro, que é colocado sobre o lombo do cavalo antes de selá-lo. Então tinha todo um preparo antes disso, porque precisava tirar a lã da ovelha, aí emendava essa lã, passava pela roca, a roca transformava essa lã em fio e depois preparava um carretelzinho da linha. Aí depois essa linha era levada sobre esse tear, que era movido, né, através da força dos pés de quem fosse trabalhar nesse maquinário. Então é bem interessante, né? E uma outra coisa que as pessoas gostam muito, né, que quando entram no quarto, são os baús. Eles ficam até tentados em abrir os baús, mas nós recomendamos não abrir por questão de respeito à família que morou aqui. A visitação começa pela entrada principal da casa, onde pode ser contemplada a maquete de como era a Fazenda Bálsamo. Um quadro com o retrato de José Antônio está pendurado na parede. Nesse espaço também tem uma escultura do busto de Antônio Luiz, filho de José Antônio. No quarto em que Antônio Luiz dormia com a esposa Ana Luísa, há uma máquina de tear usada para fazer o tecido, além de roupas e peças de fios de lã, como redes, tapetes e cobertores, em específico o bacheiro, bastante usado em montarias. Os fios utilizados na confecção eram preparados nessa roca. Acoplado ao quarto do casal, o quarto pequeno servia de dormitório a 7 filhas mulheres. Os 3 filhos homens dormiam em redes que ficavam nesse espaço cercado por ferramentas, a exemplo desse debulhador de milho e do moedor de carne. E nesse outro cômodo, hoje ficam utensílios daquela época, como as luminárias. Do lado de fora do casarão, na cozinha, objetos do século XIX dão um toque de saudosismo ao local, permitindo aos visitantes mergulharem um pouco naquela época, contemplando, por exemplo, o fogão a lenha com panelas antigas, além de mariquinhas e fogareiros. Até uma garrafa de café mais atual faz contraste com coadores usados à época em que a família de José Antônio Pereira morava no lugar. Na despensa tem um monjolo, similar a um pilão, onde eram colocados grãos para que fossem quebrados e amassados. Porém, no tempo em que Antônio Luiz residia no lugar, a família costumava descascar o arroz neste maquinário para ganhar tempo na execução dos trabalhos na roça. Ao lado da cozinha externa está o cocho, conhecido também como bica, que captava a água que vinha da nascente do córrego Bálsamo através do rego d'água para abastecer o casarão e dar impulso ao monjolo da despensa para quebrar os grãos. Esse objeto, que de longe lembra o formato de um dinossauro, é uma moenda utilizada para espremer a cana. Pelo fato de o tronco ser baixo, a dedução é de que o maquinário era empurrado por escravos que trabalhavam na fazenda. No lado externo do local, também há um carro de boi, possivelmente utilizado para transportar pessoas e mudanças naquela época. Em 1980, quando foi celebrado o centenário da casa em que funciona o museu, essa escultura feita em pedra de arenito pelo escultor José Carlos da Silva foi colocada aqui na entrada do museu.
Nela estão o Antônio Luiz Pereira, filho do José Antônio Pereira, juntamente com a esposa Ana Luísa e a filha Carlinda. O nosso museu, para quem não tem essa dificuldade, né, de visitá-lo durante a semana, ele abre aos finais de semana também. Então, para quem tem um pouquinho de tempo, é de terça a sexta, das 9 às 17 horas. E finais de semana e feriado, não são todos, tá? É das 13 às 17 horas. Traga sua família para vir visitar e conhecer um pouco mais da história, né, da nossa cidade de Campo Grande. A partir do ano passado, a Biblioteca Estadual Isaías Paim começou a disponibilizar para pesquisa online praticamente todo o catálogo do seu acervo. Você pode saber de onde estivesse o livro que procura no local e se está liberado para empréstimo. O Aparecido Melquíades, coordenador da biblioteca, fala sobre esse recurso. Essa consulta pode ser feita online. Você tem acesso ao catálogo da biblioteca. Ainda não estamos com um catálogo completo, lógico, né? Porque é enorme. Mas, assim, tem muita coisa já na base de dados. Acredito que nós tenhamos aí uns 15 mil livros já nessa base de dados que dá para consultar. Foi uma luta muito grande, porque desde 2006 que a gente vem usando esse sistema do PHL no sistema monousuário que a gente chama. O que é isso? É um computador só, pode ser usado. E para eles ficar online, a gente tinha que comprar a licença. E ao longo desses anos, nós não conseguimos comprar essa licença. E agora, nós já conseguimos essa licença e agora a gente está com essa possibilidade, né? Facilita demais, isso é um marco na biblioteca, é um avanço muito grande, porque a gente está saindo do analógico para ir para o digital, né? Primeiro o catálogo, é o que pode. Os livros, digitalizar os livros a gente não pode, porque aí precisa de uma autorização para não ter problema com direito autoral, né? E para ser digitalizado um livro, ele precisa de ter autorização da família ou o autor tem que ter morrido há 70 anos atrás. A partir do momento que a gente viu que começaram a disponibilizar esse sistema, a tecnologia chegou nesses sistemas para disponibilizar para a população, nós passamos a trabalhar em cima para conseguir isso para a biblioteca, exatamente por ser uma biblioteca pública, para poder atender melhor a população, né? E esse sistema, além de você poder consultar, ainda não estamos nessa condição, mas em breve nós vamos poder estar na condição de poder você fazer a reserva do livro já na sua casa, você só passa aqui e pega. São facilidades que vão melhorando o atendimento da população e mais ainda vai estimulando a leitura, né? Que é o objetivo maior da biblioteca, é estimular a leitura. A primeira parte da retrospectiva do Fazendo Arte 2023 termina aqui. Não perca a segunda parte, que pode ser conferida em fevereiro. Até lá!